inicio saudando aos senhores e às senhoras que hoje me assistem. O artigo apresentado neste congresso traz como título a proteção da pessoa que atua como agente infiltrado na Lei 12.850 de 2013. Lei esta que tem como propósito prevenir e reprimir o crime organizado no Brasil. E o que nos questionávamos quando elaboramos este artigo foi quais são as garantias e proteções da Lei 12.850 ao agente policial que atua como agente infiltrado. Antes de adentrar no tema propriamente dito, nós gostaríamos de salientar que esse artigo não tem como finalidade discutir as questões relativas à validade ou até mesmo à constitucionalidade da prova produzida pelo agente infiltrado. O que eu questiono são se há instrumentos que resguardam a vida e integridade física para a pessoa que desenvolverá a atividade de infiltração na lei brasileira. Ainda não adentraremos nos conceitos doutrinários utilizados para definir o agente infiltrado no Brasil, em razão do tempo limitado que possuo nesta apresentação. Lembrando apenas que a infiltração de agentes policiais em organizações criminosas é uma tarefa sensível, pois expõe uma pessoa que coloca sua integridade física em risco para elaborar uma atividade determinada pelo Estado no combate aos crimes e salvaguarda da sociedade. E foi em decorrência disso que a Lei 12.850 de 2013, em seu artigo 14, enumera diversos direitos dirigidos ao agente infiltrado. Analisaremos cada um desses incisos dispostos nesse artigo 14, utilizando como um contraponto e uma melhor compreensão do tema a legislação portuguesa das ações encobertas. Iniciando pelo inciso 1º, ele afirma que o agente infiltrado tem direito de recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Nenhum mistério em relação a esse tema, pois considerando os riscos que são inerentes à atividade, não pode um policial ser obrigado a participar de uma operação que não se sinta hábil a realizar, ou mantê-la quando há notícias de risco iminente. Regras semelhantes se localizam no regime jurídico português, na Lei das Ações Encobertas, no artigo 3º, número 2, onde afirma que ninguém pode ser obrigado a participar de uma ação encoberta. O inciso 2º do artigo 14, e talvez aqui o mais problemático dos dispostos nesse artigo, ele prevê que é direito do agente ter a sua identidade alterada, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 9º da Lei 9807 de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção à testemunha. Ocorre que alterar a identidade do agente policial é uma medida que se impõe aos policiais em serviço de infiltração, não só em razão da segurança pessoal, como também para garantir que ele tenha um sucesso na investigação e na recolha dos elementos de prova contra a organização criminosa. Todavia, a simples leitura do referido inciso suscita diversas dúvidas, e por esse motivo a gente irá dividir o apontamento em dois momentos distintos. O primeiro se refere à alteração da identidade do policial, e a lei brasileira afirma que é direito ter a sua identidade alterada. Porém, em momento algum ela aponta em que circunstâncias essas alterações irão ocorrer, ou em que momento irá ocorrer essa alteração. E aí questionamos se é durante a infiltração ou após já cessada essa infiltração, quando o agente se encontra com algum risco que deva utilizar das medidas de proteção à testemunha. Vejamos que em Portugal, fazendo aqui o nosso contraponto, a Lei das Ações Encobertas estabelece que o agente policial poderá atuar com a identidade fictícia no exercício da investigação ou em decorrência dela, bem como o prazo para essa finalidade. Nesse sentido, o autor Guedes Valente ele afirma que a identidade fictícia é uma manifestação formal e material da proteção do agente encoberto, cujo risco que o agente corre não é comum, mas sim anormal, pelo que se impõe, por necessidade e exigibilidade, que esses agentes atuem sob a identidade fictícia. Assim, podemos observar que é necessária, sim, uma reparação na lei brasileira nesse ponto, até porque a identidade ficta é uma salvaguarda da integridade física do policial, bem como uma proteção para os seus familiares. O nosso segundo momento desse inciso se refere à expressão usufruir das medidas de proteção à testemunha. Isso porque duas interpretações são extraídas pela doutrina no Brasil.
A primeira aponta que, estando o agente infiltrado e seus familiares em risco de vida, aplicar-se-ão as medidas previstas na Lei de Proteção à Testemunha. E aqui eu acredito que não haja qualquer dúvida com relação à exigibilidade dessa regra. O problema vai estar na segunda interpretação, que é apontada pela doutrina. E há o entendimento de que o agente infiltrado pode servir como testemunha em processo penal. E isso é possível, e se isso for possível, não há a forma pela qual isso irá ocorrer. Vejamos que a lei portuguesa, por exemplo, no seu artigo 4º, número 3, ela autoriza ao agente infiltrado que ele preste o depoimento na condição de testemunha, porém, que o faça utilizando-se da identidade ficta utilizada durante a infiltração, protegendo assim sua verdadeira identidade. Voltando então ao caso no Brasil, nós nos filiamos à parte da doutrina que entende que, sendo necessário o depoimento do agente infiltrado e servindo ele como testemunha, que ele o faça na testemunha de condição anônima, preservando então os seus dados e, se necessário, a sua imagem. A gente só vai fazer um apontamento aqui para lembrar que a testemunha anônima é aquela cuja identidade civil verdadeira não é divulgada, nem ao réu e nem ao defesa. Esse anonimato é determinado para se prevenir ou impedir a prática de eventuais ilícitos contra a testemunha, sejam eles de coação ou ameaça, possibilitando assim que o seu depoimento ocorra sem maior constrangimento. Esse é o entendimento defendido pelos doutrinadores Marcelo Mendroni e Renato Brasileiro. Passando então à análise do inciso 3º, é direito do agente ter o seu nome, sua qualificação e imagem e voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão em contrário. O sigilo da identidade e demais informações é uma medida que também se impõe para preservar, a salvaguardar o agente infiltrado. Isso porque... Isso porque, se liberarmos as informações da identidade, colocaremos não só o agente, como a sua família em risco. E aí o problema desse inciso que nós enxergamos foi quanto à ressalva de autorizar a quebra da regra da por decisão fundamentada. E é nesse ponto que nós questionamos quais são as possibilidades que autorizariam o juiz a divulgar ou levantar o sigilo da identificação do agente, sem colocar, assim, em risco a sua vida e a sua integridade física. Duas possibilidades nós criamos, e a primeira seria se ele fosse preso durante uma operação policial em que são alvos os membros da organização criminosa. Nesse caso, através de intervenção judicial, ele se livraria solto através de uma decisão fundamentada, encerrando, assim, a operação em razão desse levantamento do sigilo. E a segunda possibilidade é se o agente cometeu um crime durante a infiltração policial, e aí ele foi além dos limites da investigação. Nesse caso, o que vai haver é um levantamento da identidade do agente para que ele possa responder pelo crime praticado. O que entendemos que deveria ser feito em autos apartados de qualquer processo ou investigação da organização criminosa, para que não haja esse risco à integridade física dos familiares do agente policial. Essa é uma medida que, como a gente pode ver, é excepcional e deve respeitar o princípio da necessidade da medida e da proporcionalidade, para que se analise os direitos fundamentais de vida e integridade física. Por fim, temos o inciso 4º, que diz que não ter a sua identidade revelada nem ser fotografado ou filmado por meios de comunicação sem prévia autorização por escrito é direito do agente. E aí muitos agentes de polícia se mantêm ocultos, até porque não é uma ou única infiltração que vão realizar, sendo que realizarão demais infiltrações em outras organizações criminosas. Essa autorização ela pode ser concedida pelo próprio agente infiltrado, mas ela deve ser feita por escrito. Aqui acho que não há grandes problemas com relação a esse inciso. Aliás, acho que não há problemas em relação a esse inciso. Assim, já concluindo, chegamos ao entendimento de que a legislação brasileira não prevê
procedimentos suficientes que resguardam a integridade física e a vida do agente infiltrado em objeto de infiltração. E é por isso que entendemos que a lei merece reparos e que devem ser analisados de uma forma mais minuciosa pelo legislador. Muito obrigada.